Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao terceira temporada do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago para falarmos sobre fundos imobiliários o Wellington Carvalho, que é jornalista especializado em fundos imobiliários no Infomoney. Wellington, muito obrigado por você ter aceito meu convite. Gostaria que você se apresentasse e aí a gente vai conversar um pouco sobre fundos imobiliários de um prisma jornalístico, de um prisma um pouco diferente. Tá bom, especializado em fundos imobiliários foi exagero e elogio seu, mas agradeço também o convite, Andréia. Muito obrigado aí pelo convite, saudar também a quem nos assiste neste momento. É um prazer participar aqui do seu programa, do seu podcast, e, aliás, parabenizando também pelo seu conteúdo, né? Tanto sobre investimentos como educação financeira. Acho que são temas fundamentais aí para a sociedade, para o brasileiro. Bom, falando um pouquinho aí sobre mim, né? Falando um pouquinho aí sobre a minha trajetória, eu sou atualmente jornalista do Infomoney, cubro fundos imobiliários desde setembro de 2021. A gente queria aumentar essa cobertura de fundos imobiliários, que é um produto que tem caído aí nas graças do brasileiro já há algum tempo, né? A gente percebe pela curva de crescimento da base de investidores, e a gente queria tentar atender um pouquinho mais e melhor este investidor, com mais informações. Então, a gente começou uma cobertura diária exclusiva de fundos imobiliários no Infomoney, e eu fui a pessoa escolhida para tentar, né, trazer essas informações para o público, né? A gente tem o Central de FIIs, que é um resumo diário aí dos fatos relevantes, das notícias do mercado. Toda manhã a gente publica ele. Tem também o Liga de FIIs, que é um programa sobre fundos imobiliários no Infomoney. Eu participo desse programa junto com o Thiago Tucci, do Clube FI, e da Mafê Violatti, analista da XP, discutindo aí os assuntos que mais se destacam no mercado de fundos imobiliários. Antes dessa minha passagem aqui pelo Infomoney, eu trabalhei durante 17 anos no Estadão, né? Desde estagiário até trabalhei na rádio, né, que o Estadão tem. Trabalhei desde estagiário até editor, até repórter, âncora, fiz de tudo um pouquinho lá no Estadão, né? Tive uma passagem também pela Deutsche Welle, como correspondente, né? Trabalhei como trainee um pouquinho lá na Alemanha, e depois que retornei, trabalhei como correspondente da Deutsche Welle, estatal alemã, né, de comunicação, e agora estou nessa aqui do Infomoney. Mas falando um pouquinho, já emendando aí sobre essa perspectiva de mais jornalísticas, né, dos fundos imobiliários. Antes disso, eu só queria dar um disclaimer, né? Eu não sou economista, então a gente tem essa visão mesmo de jornalista, né? Do que está acontecendo, do que está acompanhando, das conversas com os gestores. Só para deixar claro aí para a nossa audiência. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre o mercado de fundos imobiliários, eu acho que, pegando até o gancho aí dos últimos 4 anos, né? A gente pode dividir aí esse período em dois, né? 2019 foi um ano muito especial para os fundos imobiliários, né? E eu costumo até utilizar o ano de 2019 como uma prova, né, da influência que os juros têm, né, no mercado, no segmento de fundos imobiliários, né? Naquele ano a gente estava vivendo, né, estava presenciando uma tendência de queda dos juros, falando principalmente da Selic, né, bem acentuada. A Selic partiu de 2016, finalzinho de 2016, do pico, né, 14,25, até chegar aos 2% no finalzinho de 2020. E no meio disso a gente teve aí o 2019 com os fundos imobiliários se beneficiando dessa tendência de queda, né? Muita gente ouve hoje, né, os analistas, especialistas falando, né, o mercado de fundos imobiliários só vai subir quando os juros começarem a cair. Então, 2019 mostra bem essa relação, né? No período de queda aí da Selic, a gente teve um ano extraordinário dos fundos imobiliários, trazendo muita gente, inclusive, além do crescimento de 35%, trouxe muita gente para o mercado, atraiu muitos investidores também. E a expectativa no final daquele ano já era muito positiva, né? Porque havia ainda a expectativa de os juros
continuarem caindo. Mas aí já entra naquela segunda parte, né, que eu fiz a divisão aí do período, dos últimos 4 anos, a gente teve a Covid, né, no comecinho de 2020, e aí mudou toda essa tendência, né? Os fundos imobiliários, assim como toda a economia global, sentiram, né, esse triste período aí da sociedade, do mundo, né, histórico período, e além da Covid, né, das restrições impostas aí pela Covid, a gente teve também a reversão dessa tendência dos juros, né? De queda passou para elevação, né? A Selic subiu de janeiro de 2021 até meados de 2022, de 2% para os atuais 13,75%, ou seja, uma forte subida em um período até curto de tempo, né, 18 meses, né? Então, a renda fixa sentiu muito, né, e os fundos imobiliários foram nesse caminho também. Então, foi um período bem desafiador, né, depois daquele 2019 bastante produtivo e promissor, a gente teve esse período aí bastante desafiador. Mas para encurtar a resposta, que já está longa, Andréia, eu acho que mesmo com esse período aí desafiador, eu acho que fazendo um balanço, os fundos imobiliários, eu acho que até se comportaram bem, né? Porque eu gosto muito daquela tese de vários analistas que consideram que o fundo imobiliário ele oferece principalmente, né, renda passiva recorrente e proteção de patrimônio, né? Então, se a gente pegar por esses dois prismas, né, eu acho que os fundos imobiliários entregaram bem essas duas questões, né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão do patrimônio, eu gosto muito do relatório do HFOF, que traz uma tabelinha mostrando a volatilidade do IFIX, né, o índice dos fundos imobiliários, fazendo uma comparação com o Ibovespa, por exemplo, né? Você percebe ali naquela tabelinha que o IFIX ele é muito menos volátil do que o Ibovespa, o que garante uma tranquilidade bem maior aí para o investidor. Já a questão dos dividendos, eu acho que está mais clara, né? A gente tem aí, durante todo esse período aí, se a gente comparar o prêmio, né, como os analistas chamam, né, o prêmio de risco, né, comparar com outros produtos, como os títulos públicos do Tesouro Nacional, o IFIX, os fundos imobiliários ainda ofereciam, né, mesmo com adversidades, eles ainda ofereciam um prêmio interessante, sempre acima, bem atrativo aí em relação aos títulos do Tesouro Público. Então, eu acho que mesmo nesse cenário mais desafiador, eu acho que os fundos entregaram boa parte do que prometeram e com uma volatilidade mais agradável aí para surfar esse período de maior aversão. Enfim, eu acho que a resposta ficou muito longa, André, desculpa. Não, imagina, tá ótimo. E de fato, né, eu entrei, né, em fundos imobiliários em 2019, naquele ápice, né, em que o pessoal realmente estava conhecendo e gostando do produto e a preços e ágios assim exorbitantes, né, que ainda perduraram ali entre 2019 e 2020, até 2021 alguns fundos estavam assim realmente com os valores que não correspondiam de fato com os fundamentos daqueles fundos. Mas tudo isso, né, em decorrência justamente aí dessa inversão, né, ou seja, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quando a taxa Selic cai, né, a taxa de juros cai, os fundos imobiliários e a bolsa como um todo, ela é muito favorecida, porque se deixa de ser atraente você deixar na renda fixa e você vai buscar um pouco mais de risco, né, para você obter um resultado. E a renda variável, por variar, né, o pessoal costuma brincar, né, a renda na bolsa, ela varia, né, Isso. Então, de fato, ela se torna atrativa, né. Mas não só a juros de curto prazo, né? Também é bem interessante deixar esse ponto, né? Mas a curva de juros longa, né? Que é o que vem acontecendo nos últimos meses, né? Em relação aos fundos imobiliários, que eles têm se posicionado um pouco mais, porque lá no Tesouro 2035, né? Estão vendo um spread diminuindo em relação, né? Ao que se vinha há um tempo atrás.
Aliás, Andréia, a gente brinca muito lá no Liga, né, que a gente tem uma cartilha do Liga de FIIs, né, que seria um conjunto não dicas, né, mas de ensinamentos do mercado, né? Muitas vezes tem coisas básicas que o investidor deve fazer, que é a questão da diversificação, a questão de não olhar só o yield do fundo, enfim, essas coisas básicas, né? Que muitas vezes nós investidores, né, e aí falando também por mim, a gente não segue, enfim, acaba sendo influenciado por um outro fator. Mas, refletindo um pouco sobre o mercado de fundos imobiliários nos últimos anos, tem sido quase uma escola, né? Porque você teve a oportunidade de observar e, às vezes, colocar até em prática muitas coisas que está nessa cartilha básica, né, do investidor, né? Então, tem a questão, por exemplo, da própria deflação, né, de não só ver o yield, porque pode ter um período de deflação que pode acabar com o rendimento se você tiver só fundos de um tipo só. Tem a questão do próprio crédito agora, nessa essa crise de crédito. Não dá nem para dizer que é uma crise de crédito, mas essa dívida, né, inadimplência de CRIs, enfim, a gente passou por vários momentos em um curto período de tempo, né, que tem vários conceitos ali que a gente pode observar, né, que faz parte aí do que o investidor deve observar e tudo ao mesmo tempo, enfim, essa questão mesmo do 2019 lá em cima, né, não comprar na alta, vender na baixa, tal. Então, acho que praticamente foi uma escola, né, esses últimos anos aí do mercado de fundos imobiliários. Deu para aprender muita coisa, né, o investidor pode aprender muita coisa e observar na prática, né, conceitos aí fundamentais para qualquer investidor, né? Exatamente. E o yield acho que é o que bate mais, né, a respeito, que a gente costuma bater bastante na tecla, né? Não olha o yield, né, pura e simplesmente, ele tem um contexto, e esse contexto é importante. Então, a importância de você entender a macroeconomia, como ela afeta, como ela impacta o ciclo imobiliário, como é que realmente ele funciona. Uma taxa de juros alta, por um lado, é muito interessante que você tem resultado, né? As pessoas costumam observar esse ponto, mas esquece que a outra ponta devedora, se você está com uma taxa de juros alta e aquilo vai acumulando, uma hora ela fica impagável. E quando fica impagável, vem o default, vem a inadimplência. Então, tudo isso é importante na hora de você estar observando, né? Exato, exato. Eu acho perfeito essa análise, né? Porque é exatamente isso. A própria questão da diversificação, né? Você não concentrar seu patrimônio em poucos fundos ou apenas em um fundo, né? A gente tem visto o que tem acontecido, por exemplo, com os fundos high yield, né? Então, imaginar, de repente, aquele investidor que se empolgou, né, com o yield desses fundos, concentrou todo o seu patrimônio nesse tipo de fundo, em um tipo de fundo só, e neste momento está sofrendo mais, né? Então, assim, eu gosto muito do segmento de fundos imobiliários e eu acho que ele tem sido realmente uma escola bem grande, assim, bem interessante, melhor dizendo, para o investidor neste momento, né? Neste momento que eu digo nesse curto prazo, né? Nesses últimos anos, né? Porque realmente tem sido a oportunidade de você observar muitas coisas, né? E aprender com elas, né? Exatamente. Os high yield ou low, né, low risk, como o pessoal costuma classificar. É você ter o cuidado, né? Você recebe um dividendo X, de um valor X, mas você tem que entender o que tem ali dentro e quais são as peculiaridades e o porquê que ele está pagando. E se o que ele está pagando de fato corresponde com aquele risco que você está tendo de você ter ali algo te pagando mais, né? Então é o risco-retorno, né? É importante você estar ponderando e sabendo, né? Temos aí visto problemas a respeito e Uhum. agora que o pessoal está se ligando em relação a isso, né? Exatamente. Esse é um ponto interessante, né? Essa coisa de você, assim, desde sempre, né? Eu ouço os analistas, olha, é preciso, tem fundo de papel e tem fundo de papel, né? Então é preciso você identificar o que tem, né, em cada fundo, né? Porque as pessoas acham, e não dá para dizer que as pessoas acham, mas parte aí dos investidores, ou os investidores mais iniciantes, eles podem imaginar que fundo de papel, falou em fundo de papel é tudo igual, né? Não, né? É, os títulos que estão dentro dos portfólios são diferentes, têm características diferentes e têm os riscos diferentes, né? Então, é muito importante observar isso, né? E é bem interessante, e aí já
já até falando do trabalho de pessoas como você, né, que trazem essa luz, né, para o investidor. Eu acho bem importante por isso, né? E infelizmente cada vez mais a gente tem programas como esse que ajudam, né, nessa orientação, né, levam mais conhecimento para os investidores, principalmente em momentos mais tensos, né? Principalmente como a gente teve 2022 foi bem tenso por causa até de eleição e tal, mercado de renda variável embutiu mais volatilidade para o mercado de renda variável, enfim, e é bem interessante isso. A situação é bem mais tranquila agora, graças a esse conteúdo que você e outros analistas, especialistas produzem, eu acho que dá uma garantia, né, a mais aí para o nosso investidor. Esse é o intuito, levar informação e visões diferentes, né? Visões diferentes, sempre bom. Visões diferentes, de analistas diferentes, pessoas também são investidores, como é que eles têm visto o mercado. Acho que essa diversidade, né, essa diversificação de pontos de vista é importante na hora de você tomar uma decisão, né? E você tocou em relação a 2022, né, um ponto muito interessante, que não só a eleição, né, mas vimos a deflação que você tinha comentado há pouco, e como é importante você saber o que acontece em termos macroeconômicos, não só em termos de economia, mas de política também, né? E como ela influenciona, né? Porque uma canetada pode acontecer diversas coisas e isso acaba impactando todo um país, né? E, consequentemente, aí, os investimentos. Sim, sim. Eu sempre coloco esses três fatores, né? Ao analisar aí os últimos anos, né, ao falar, né, dos últimos anos aí do mercado de fundos imobiliários, né, teve a questão da Covid, né, da pandemia, né, que há ainda reflexos até hoje, a questão aí do aperto monetário, né, os juros altos, e eu gosto de colocar também a questão da eleição, né, porque a gente viveu aí um período de eleição o mais polarizado da história, mais acirrado da história, né? Eu costumo dizer que esse período ele transcendeu, inclusive, a política, né? Porque foi para outros aspectos, né? E é sempre um assunto, né, que embute um risco maior ou uma volatilidade maior ao mercado de renda variável, né? E o segmento de fundos imobiliários ele faz parte aí do mercado de fundos imobiliários de renda variável e vai acabar sempre sofrendo um pouco, né? O que eu destaco nesse sentido é que, felizmente, a gente percebe assim um comportamento mais maduro do investidor de fundos imobiliários. Não sei se é uma impressão minha, mas eu imagino que há um comportamento mais maduro, né? Teve até um evento em São Paulo, no final de 2022, era na véspera, inclusive, da eleição. Eles soltaram uma pesquisa falando um pouquinho sobre o comportamento dos investidores de FIIs. E eles traziam um destaque nessa pesquisa, um destaque para as eleições. Como é que esse período eleitoral influenciaria na tomada de decisão do investidor de fundos imobiliários? E a grande maioria estava bem tranquilo, dizia que não influenciava em nada, independentemente de quem ganhasse a eleição. Que foi uma boa notícia, né? Porque imagina, o Brasil, né? Ele vivia aquela eleição, né? Estava super polarizado, estava super tenso, né? O país, né? E o investidor de fundos imobiliários ele estava com um pé atrás, né, um passo atrás. Ele dizia que, pela pesquisa, né, apresentada, se eu não me engano, foi até pelo Clube FI, a pesquisa, dizia que esse investidor ele não estava sendo influenciado por esse período. E destacando que o longo prazo, né, é o que faria diferença nos investimentos dele. Então, eu sinto essa característica bem interessante. Repito, eu acho que é uma impressão minha, não é nada científico, mas eu acho que o investidor de fundo imobiliário, principalmente, ele está um pouquinho mais maduro, né? E aí volta essa questão, né? Hoje em dia tem muito conteúdo sobre isso e de repente ele está absorvendo isso e está aprendendo, né? Que a coisa é para longo prazo mesmo e determinados barulhos, né? Por mais importante que seja, no caso da eleição era muito importante, não faria resultado no final do dia nos investimentos dele, principalmente nos investimentos de fundos imobiliários. Eu tenho esperança de que isso não seja só uma impressão, que seja verdade mesmo
e que isso esteja ocorrendo, né? Esse amadurecimento do investidor de fundos imobiliários, até porque realmente sofre muito, né? Como você disse, o Brasil de fato, ele tem essa característica ainda, infelizmente, né? De a política tomar uma proporção muito grande, extrapolar em várias vezes e aí acabar afetando na vida de todo mundo, inclusive nos investimentos de todo mundo, né? Mas de todo mundo, de todos os brasileiros, né? Mas eu partindo desse recorte, né, dos investidores de fundos imobiliários, eu vejo um amadurecimento e ele conseguindo se distanciar, né, desses ruídos. Né? Eu concordo contigo. Eu acho que isso, né, realmente se deve à informação que vem chegando a mais e mais pessoas e também essa questão de que para longo prazo, você entendeu no que você está investindo, por que você está investindo, o que você espera desse investimento. Acho que são questionamentos importantes e que, né, muitas pessoas estão se fazendo e aí realmente a coisa acontecendo. Né? Nota-se também por conta do próprio crescimento de investidores, né, em fundos imobiliários. Né? Não só em fundos imobiliários, mas aí aqui eu também posso trazer em relação ao próprio Fiagro, né, que é um produto novo, Sim. E como cresceu, né, em um ano e pouquinho. Então, mostra aí que os investidores eles estão aprendendo que é importante diversificar e observando e analisando melhor os investimentos. Tem um exemplo, Andréia, que você obviamente lembra, que é o próprio caso Maxi Renda, né? Uhum. E no começo, já até me perdi, no começo de 2022. Isso, teve aquele rolo com a CVM, né, que teve um entendimento diferente sobre a distribuição de dividendos desse fundo, né, do MXRF11. E, é claro, no primeiro dia a gente viu uma queda, mas depois aquilo foi atenuando, o fundo foi voltando, né, para o patamar que estava já, e de repente, no final das contas, a CVM voltou atrás, né, pelo menos naquele momento, e o Maxi Renda seguiu a vida dele. Mas não se viu, de repente, uma queda muito generalizada, ou o fundo cair até né, lá embaixo. Acho que houve esse cuidado, né, do investidor de esperar, né, não operar pela notícia, tal. Eu achei bem interessante também e, para mim, foi mais uma prova também do amadurecimento desse investidor. Né? Exatamente. E agora, né, vamos a uns segmentos específicos, né, os segmentos masters, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários, né? Como é que você viu? Eu estou quase fazendo a pergunta. O jornalista não se segura, daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas para você também, viu? Olha, bacana, vai ser diferente. Eu não sou jornalista, Wellington, mas eu não tem problema não, podemos fazer um programa diferenciado, né? Eu estou perguntas brincando ao jornalista, o jornalista pergunta... Exato. Eu estou brincando, porque jornalista geralmente não se aguenta, né? E começa a perguntar mesmo quando está do outro lado, né? Mas eu estou brincando, vou me comportar aqui. Não, pode ficar à vontade. Mas como é que você viu esse crescimento dos fundos de papéis, né? Porque os fundos imobiliários eles vieram, né, com a ideia de ser muito parecido, apesar de ter as suas peculiaridades em relação aos REITs, mas começou com a questão de imóveis mesmo, né? Ou seja, você investir num fundo, ter uma cota e esse fundo ele ter, no caso, começou com monativos, depois foi aumentando o portfólio, hoje temos né, multilocalização, multi-inquilinos e multi-imóveis. Mas vem uma outra categoria, que nos REITs não é tão difundida, cada vez tem diminuído por conta aí, né, das questões econômicas, enfim, eles não se adaptaram, mas eles preferem investir em fundos não, em empresas de imóveis do que propriamente de dívidas, né, que são chamadas de mortgages. E como é que você vê esse crescimento, né, dos fundos de papéis? Antes de entrar nessa questão, dá até para fazer um paralelo, né? Como você falou, os fundos imobiliários começaram com os imóveis e os de papel foram ganhando espaço, né? E os fiagros, eles já nasceram com papel, né?
eu não acompanho de tão perto o Fiagros, mas a impressão é essa, né? Sim. Praticamente todos são papel, né? E ainda não tem o tijolo, né, do agro, né, praticamente. Mas eu acho que tem muito a ver com a questão do yield, né, também, né? Como a gente estava falando, ele atraiu muito, né? Foi uma fórmula que deu certo e teve essa aderência por parte dos investidores, né? Principalmente atraídos por esse yield muito grande, né? Hoje, se eu não me engano, o IFIX hoje tem 45, alguma coisa assim, né? De 111, 45 fundos de papel, ou seja, domina praticamente o índice, os fundos mais líquidos, né? Para quem não está muito atualizado, o IFIX, o índice dos fundos imobiliários mais líquidos da B3, né? Eu atribuiria um pouco, principalmente, ao yield, né? Que começou a ser pago por esses fundos, né? E que atraiu uma base de investidores muito grandes, né? Muito grande, né? E principalmente nesse período, nesses últimos 2 anos, 21, 22, acho que um pouco de 20, né? Em que, por exemplo, índices de inflação subiram muito, né? O IGPM chegou a bater 32%, né? No acumulado de 12 meses, né? Então, imagina você pegar um fundo pagando quase mais de 2% de yield no mês, né? Isso atrai muita gente, infelizmente atrai também aqueles investidores que só observam, né, esse indicador, né, e acabam, de repente, não fazendo a escolha mais correta para o seu perfil, né, de investimento. Mas, na minha opinião, eu acho que tem muito essa questão mesmo do yield atrair, né, grande parte dos investidores. Eu acho que é uma fórmula que deu certo também, né, facilita um pouquinho, né, ajuda na diversificação, né, do portfólio dos fundos imobiliários, você investindo nessa questão de CRIs, LCIs, enfim, outros produtos financeiros, outros ativos financeiros. Mas eu acho que, principalmente do ponto de vista de agradar, né, ao público, né, às vezes a gente escreve as matérias lá e colocamos os fundos de papel como os queridinhos, né, do mercado, né, exatamente por essa questão aí de entregarem, né, o que a maioria dos investidores procuram, pelo menos de imediato, que é um dividendo mais turbinado, né? Eu veria por esse caminho. Eu acho que assim, não só o yield, né, mas a próprio histórico, né, do Brasil ter a alta taxa de juros, né, e isso faz, né, como a gente tinha comentado em relação a risco-resultado, uma taxa de juros alta significa que, né, você vai receber um resultado maior e em menos tempo, né, já que a marcação ali a mercado, você recebe ali com 2 meses, você está se repondo a inflação. Então, significa que tem esses pontos que são mais atrativos, por exemplo, do que Seria um os resultado REITs de imediato, né? mortgage. Exatamente, resultado imediato. Então, acho que esses dois pontos, eles fizeram com que houvesse essa crescente nos fundos de papéis. E uma forma de diversificar, né? Você comentou um pouquinho dos Fiagras, né? Realmente, eles nasceram, assim, em sua grande maioria como de papéis, mas no agro tem uma questão que ela perdura ainda em relação às equities, né, que seriam os imóveis rurais, né? Uma questão burocrática, né, de você saber quem é o vendedor, de você saber quem que é o dono da terra, quem de fato é o dono, se tem matrícula, se não tem matrícula, se está sem nenhum tipo de uma averbação nela, se está hipotecada, se não está aquela terra, a demora mesmo dessas averbações em matrícula, tudo isso acho que acaba influenciando e muitos deixam um pouco para trás essa questão de equity e mais para empresas que você tem em balanço, que você entende que está ali, que é muito mais palpável, eu diria. Você fala os gestores optam por Isso, isso? Os gestores, tá? os gestores. Justamente ainda por essa burocracia no agro que eu acho que tem que muito ainda evoluir em relação no Brasil. Porque da porteira para dentro, ok, mas da porteira para fora ainda tem muita coisa a acontecer. Então, E muitos a gente tem não visto. pegam produtores rurais, mais empresas, mas tem alguns que têm, mas não investir diretamente na terra. Né? Sim, sim. E a gente tem visto algumas ocorrências em fundos imobiliários do segmento agro, né? A gente tem visto alguns problemas
pontuais, mas que existem, né? E que geralmente assustam os investidores e dão um certo trabalho para os gestores, né? Que tem que correr atrás para resolver, né? Faz todo sentido, sem dúvida. Temos muito que evoluir ainda mais. Vamos Mas, continuar mas, isso, mas eu nessa acho evolução. Eu acho que os fundos sim, imobiliários também tiveram no começo, né, todo um processo até chegar no que chegou hoje, né? sim, e eu acho que faz parte total. E o próprio segmento de fundos imobiliários, eu acho que está vivendo ainda isso, por mais que tenha um pouquinho de tempo a mais, né? É, eu acho que ainda vive. A gente citou agora o Maxi Renda, né? Há poucos anos, em 2022, o ano passado, parece que faz mais tempo, em 2022, aquilo é um típico problema de uma indústria que está crescendo, né? O entendimento de um dispositivo ou outro, de uma operação ou de outra, né? A gente, o ano passado e até esse ano, a gente tem discutido a questão de conflitos de interesse, né, entre gestores e gestoras. O ano passado também teve uma onda de assembleias com investidores que precisavam se identificar, não precisavam se identificar. Então, eu acho que é uma indústria que está crescendo, né? Se a gente pegar novamente a curva de investidores, tem um crescimento elevado e que está se deparando com ajustes que precisam ser feitos, né? E que são naturais para algo, né? Para um setor que está crescendo no nível que está crescendo o segmento de fundos imobiliários. Sim, novos segmentos surgindo, novos que ainda a No- gente gostaria de ver, né, que ainda não chegou. Então tem muita coisa para acontecer. Qual segmento você gostaria de ver? Olha, Ó, eu acho muito não interessante. resisti, tive que fazer a pergunta. Data center. Eu Data acho que center, né? Que é é algo que já algo que existe está. nos Estados Unidos, né? Exatamente, que existem REITs de data center, né, DLR e o Equinix, são dois exemplos de grandes nesse segmento. Mas não é recomendação de compra e venda, por favor. Claro, claro. Mas é um segmento que cada vez mais vai ser demandado por conta de dados, né? Quanto mais dados Uhum. nós vamos produzindo, mais ele precisa ser bem armazenado, né? Então, eu acho que é interessante ter um, mas não temos por enquanto. Ou um segmento que poderia ser também interessante no Brasil, claro que uma demanda iria ser maior, né? Eu creio que nas capitais, mas é o public storage, né? Que são aqueles storages que você coloca as Uhum. coisas lá e paga uma mensalidade, né? Para ter ali armazenado, justamente essa compactação, né? Das casas, dos apartamentos, e você Sim. querer, né, deixar ali coisas que não estão sendo utilizadas naquele momento e você coloca lá e paga para uma taxa X para ficar. Poderia ser um aluguel, né? Uhum. Aliás, já dá para fazer, inclusive, o link com o residencial, que ainda está emergente aqui no É mercado de FIIs, né? emergente, Falando nessa compactação das residências, como você está falando. sim. Ou, né, às vezes as pessoas já não querem nem mais ter a casa própria, quer ter só um lugarzinho mesmo para morar. Então, o residencial surge, né, como essa alternativa também. É um segmento ainda novo aqui, né, entre os fundos Sim, imobiliários, né? Mas, enfim, exatamente. tem analistas que gostam, que apostam muito nesse segmento também, né? Sim, ele tem uma vertente que tem uma tendência de crescimento, de fato, né? Precisa se provar a tese, mas é algo que vai ser cada vez mais demandado. O único segmento que não faço muita questão de ficar acompanhando é de cemitério. Eu sabia que você ia falar isso. É, é um segmento polêmico, né? Enfim, é inusitado, talvez, né? Enfim. Mas dizem, né, quem faz parte desse segmento, eles apostam muito, né? Enfim, Sim, obviamente pela necessidade, né, do serviço, né? Mas não deixa de ser inusitado, né, ainda para a gente, né? Investir na morte, né, como as pessoas colocam muito, né? É um segmento bastante inusitado, mas para os representantes desse setor, desse segmento, ele é bastante promissor, né? qual outro promissor? Nós falamos um pouquinho de papéis e me veio a questão, você começou com residenciais.
Qual outro setor promissor você vê dentro do segmento de tijolos? Porque aí residenciais já tijolos. Então, tijolo, eu acho. ah, é, Aí eu gosto de fazer novamente esse recorte, né? Porque a gente está vivendo aí, pegando os principais, por exemplo, né? Momentos bem diferentes, né? A gente tem, por exemplo, shoppings, né? Que sofreram barbaridade durante a pandemia, se recuperaram, né? E tem uma boa expectativa aí por parte dos analistas, né? Recentemente tem fundos aí que nas últimas semanas cresceram bastante, inclusive, desse segmento. Aí a gente tem logística também, que voou durante a pandemia, né? E se mantém também como os queridinhos aí do mercado. E tem lajes corporativas que é um grande ponto de interrogação, né? Eu leio matérias há muito tempo, né? A hora de investir em lajes e tal, e nunca chega essa hora, pelo menos dá essa impressão, né? Então, eu acho que logística está um passinho aí na frente pelo histórico que tem, e talvez shoppings, não sei, eu ficaria entre, é até meio óbvio falar, né? Ficar entre shopping e logística e deixar um pouquinho um sinal amarelo aí para o lajes corporativas. Mas eu acho que eles estão mais na frente, né? Shopping é um empreendimento que funciona muito no Brasil, né? E com a expectativa de repente, de a inflação baixar, de os juros melhorarem um pouco, caírem um pouco. Então, já há uma expectativa um pouquinho melhor, né, para esse segmento de consumo, varejo. E logística, eu acho que também tem essa tendência, né? De repente, com um consumo maior, né? Aproveitar essa onda do e-commerce, de repente pode se manter aí num patamar legal. Eu acho que são os principais, assim, dentro do tijolo, eu acho que são os dois principais, mas laje corporativa está muito descontado também, né? O segmento de escritórios está muito descontado e, de repente, há oportunidades boas também, principalmente para o investidor que está de olho no ganho de capital daqui para frente, né? É engraçado que eu conversei recentemente com um gestor e eu até questionei isso, né? Porque por mais que esses últimos anos tenham sido desafiador, né? Esse período tenha sido desafiador para os fundos imobiliários, shoppings, logística, eles, digamos que tiveram um ritmo de recuperação maior do que o de lajes corporativas. E eu perguntei o que é que enterrava, né, tanto esse segmento, né? Já que o fantasma do home office ele já foi afastado, né? Pelo menos na proporção que se via no início da pandemia, quando muita gente dava como o fim, né, do escritório, né? Hoje em dia já não se fala mais isso. Então, o que é que justificaria o segmento de escritório estar tão lá embaixo, né? E ele me chamou a atenção para um fato bem interessante, né? Que foi o caso de que muitos fundos, de repente, podem ter comprado ativos com preço muito elevado, né? Então, para você alcançar novamente esse patamar, esse valor patrimonial, vai ser muito difícil, porque os preços lá no início, né, quando esses empreendimentos foram adquiridos, de repente foram lá em cima. Então, é um ponto de atenção, né, para o investidor que está olhando esse segmento, né? Eu acho que ainda está a luz amarela, embora está a luz amarela, mas é aquela coisa novamente que a gente volta, né? É uma boa oportunidade de colocar em prática, né, os fundamentos, os conceitos que todo investidor deve ter, né? Porque há, obviamente, fundos com bons portfólios, né? E a localização vale muito, e nesse caso, né, a gente vê que a Faria Lima ela está um passo na frente de regiões menos nobres, né? Então, se você investir num fundo que tem ativos em regiões como a Faria Lima, sem dúvida nenhuma você tem uma possibilidade de ganho bem maior, né? Um ganho de capital, caso esse fundo esteja descontado, né? Então, é uma boa oportunidade para o investidor exercitar nessa capacidade analítica e escolher bons fundos imobiliários. Eu acho que né, há boas oportunidades com preços bem descontados, né? Mas vai exigir, eu acho, um pouco mais de paciência em relação à logística e shoppings, que eu acho que está um passinho na frente, neste momento, pelo menos.
Concordo. Shopping, eu sempre gosto de pontuar que tá muito incutida na cultura brasileira, né, é uma forma de lazer, né. Então lá no mesmo ambiente com ar-condicionado bem legal, você tem várias opções, né, você pode comprar, você pode ir num bom restaurante, enfim. Você tem essa va no cinema, você tem essa variedade de lazer, né. Fora em outros serviços que também cada vez Hum, mais estão sendo colocados à disposição no mesmo ambiente. Logística, de fato, né? Quando o varejo vai bem, ele vai muito bem, né? Então, conforme a taxa de juros for cedendo, mais busca, né, por grandes galpões, né, para armazenar produtos e em centros de distribuições que sejam é, é, estratégicos, né? Então, exato. é interessante esse segmento. E eu pontuaria um terceiro que vem despontando e que tem muita coisa para acontecer, que é o renda urbana, né? Renda Renda urbana, urbana, sim, claro. que é algo que ninguém entendia muito como alguns fundos estavam fazendo, o que estava acontecendo, como é que iriam funcionar, e eles vêm trazendo ali uma perspectiva bem interessante. Uns eles fazendo desenvolvimento e, consequentemente, fazendo as locações dos empreendimentos, né, dos imóveis, outros fazendo ganho de capital, né, em cima de uma compra num preço muito atrativo, e agora estão fazendo essas vendas pontuais, né, do ponto em si, daquele imóvel. Então eu acho muito interessante esse segmento. Eu acho que tem muito para acontecer ainda. Não, bem lembrado, a questão do renda urbana, assim, eu acho que é um segmento que vem crescendo, né, vem se consolidando principalmente, exatamente por essa pegada mesmo de ganho de capital, de reciclagem de portfólio, né? A gente tem visto exemplos bem sucedidos, né, nessa questão. Eu acho que realmente é um segmento para ficar aí no radar do investidor, porque tem se mostrado muito eficiente, né? Ouvindo até gestores desse segmento, eles sempre chamam a atenção que, de repente, o yield pode não ser o maior, né, entre os principais segmentos de fundos imobiliários, mas ele tem nessa possibilidade de ganho de capital, de crescimento, né, uma oportunidade bem grande, bem interessante. E a própria questão do desenvolvimento também, né, principalmente numa perspectiva de inflação menor, né, e os próprios juros, né, caindo, de repente é um segmento que pode se desenvolver, né, com perdão da redundância, né, é, de uma forma até mais forte daqui para frente, porque é um segmento que sofreu bastante com a questão da inflação, né, principalmente a inflação da construção, né, que assim como outros indicadores subiu bastante, e aí já emperrava um pouquinho para a questão aí das obras, né? Então, bem lembrado, são dois segmentos que devem ficar no radar mesmo dos investidores. E os FOFs? O que você tem visto dos FOFs que sofrem também, né? Sofreram Pois com a... é. E acho que Os, ainda continuam, né? então, os FOFs é uma relação até de amor e ódio, né? Porque tem muitos analistas que não têm um pé atrás, né, em relação aos FOFs, né? Que tem também aquela máxima de que eles caem primeiro numa tendência de queda e sobem primeiro numa tendência de alta, né? Que eu imagino que possa, de repente, estar começando agora, enfim, com a expectativa de queda dos juros. Mas, enfim, os FOFs, eu acho assim, geralmente eles são mais indicados para quem está começando, né, a investir, porque tem um gestor tomando conta lá. Mas eu acho que é um momento desafiador também para eles, porque eles, se o fundo não tiver recursos, né, não teve recursos para aproveitar essas oportunidades que o mercado ofereceu nesse período de baixa, né? De repente eles perderam uma grande oportunidade, né? Porque tinha muito ativo descontado e de repente eles não tiveram essa oportunidade de reciclar o portfólio ou aproveitar as barganhas, né, do mercado, né? Teve até casos de alguns FOFs que propuseram para os cotistas a realização de novas emissões, mesmo abaixo do valor patrimonial, para tentar aproveitar esse período de descontos, né? E pelo que eu acompanhei, parece que não conseguiram essa aprovação.
Eu acho meio delicado, mais por esse sentido, né? Que eles não, de repente, eles não tiveram todas as condições de aproveitar essas oportunidades, né, de mercado de baixa, exatamente por essa questão da emissão, do valor patrimonial, enfim. Mas há essa expectativa de ele subir antes, né, numa eventual recuperação do mercado, né? Acho que segue como opção principalmente para quem está começando e não sabe exatamente onde investir. Acho que sempre é uma boa alternativa. Sim, você colocar um pezinho ali, né, e deixar o gestor, né, que é um profissional, né, e tomar conta ali do portfólio, e você ir aos poucos entendendo, lendo o relatório inicial, como que é a cabeça de um gestor, o que ele está fazendo, o que ele está vendo o mercado, se é um momento de um segmento X, um segmento Y, o que ele está observando, quais são as tendências. É bem interessante. Eu digo que é uma grande aula ali, Sim, principalmente sim. ler E os seus tem, relatórios dos FOFs, exato, fofinhos. e tem muitos relatórios muito interessantes dos FOFs, né? Sim, Bem detalhados e que proporcionam, né, oferecem essa oportunidade, como você destacou, né, de entender a cabeça do gestor, né? E aí você já tem, como você destacou, uma aula mesmo, né? Entender por que ele fez aquilo em determinado momento. Acho que é uma boa, é a porta, na minha opinião, né, a porta de entrada aí para o investidor iniciante nos fundos imobiliários. Aí, a partir daí, ele pode, de repente, começar a escolher, né? Já tem uma ideia de como escolher os próximos fundos de outros segmentos. Você gosta de FOF, André? eu comecei, né, tendo na minha carteira, né, FOF, né, e por isso que eu sou muito entusiasta de ser para iniciante. Uhum. Aí, conforme você vai estudando, você vai aprendendo, você vai entendendo, e aí você vai escolhendo os fundos que você deseja e você monta a tua carteira, né? Mas eu sou entusiasta se você não quer realmente iniciar por um FOF, você já quer montar a sua carteira, leia, só para você Sim, entender como é que é a sistemática do mercado, como é que um gestor profissional certificado olha aquele mercado, como é que ele está vendo, quais são as tendências que ele está observando, o que ele tem ali dentro do seu portfólio. Aí você vai podendo montar a sua própria carteira com os ensinamentos dele. e tem aquela coisa também, né? A gente está falando do mercado de fundos imobiliários que está descontado, né? A maior parte dos fundos sendo negociados abaixo, né, do valor patrimonial. E no FOF tem aquela história ainda do desconto duplo, né? Desconto dos fundos que estão dentro do portfólio, né, que estão sendo negociados abaixo, e do próprio fundo, né? Então tem essa também oportunidade aí para o investidor nesse momento aí de expectativa, né, para a recuperação aí de todo o E até segmento. para ganho de capital mesmo, né? Exato. Então Sim, você sim, pode aí total. ganhar duplamente. Exato, faz total sentido. É, e o segmento mais arriscado? Você que tem aí, né, com o radar ligado no Aham. mercado, Wellington. Então é bem interessante essa pergunta. Eu, mais do que um segmento mais arriscado, eu acho assim que o investidor deve prestar atenção nos fundos mais arriscados de cada segmento, né? E mais uma vez, a gente está vendo isso, né? Eu volto para a questão da escola que tem sido os últimos anos nos fundos imobiliários, né? Então, a gente, por exemplo, tem fundo de papel que está num bom momento, né? Dado aí juros ainda elevados e que não vai cair do dia para a noite, inflação ainda persistente, né? Vai estar ainda acima da meta por um bom tempo, mas tem fundo de papel mais arriscado que o outro que está sofrendo nesse momento. Então, dentro do segmento de papel, você tem fundos mais arriscados que outros. Então, você deveria evitar esses fundos ou, né, olhar com um olhar mais atento para ele. A própria questão das lajes corporativas, né? A gente pega exemplos aí de fundos que tentaram negociar seus imóveis e conseguiram boas ofertas, né? Ou seja, quer dizer que aquele portfólio tem uma qualidade, então que merece uma atenção maior. Então pode ser uma oportunidade. E já tem outros que estão sofrendo com ah, não inadimplência, me fugiu a palavra endividamento.
né? Está sofrendo com endividamento, enfim, então está um passo mais atrás, além de vacância. Então, no próprio segmento de lajes corporativas, que está numa situação um pouquinho abaixo dos outros, você tem fundos e tem fundos, né? Fundos melhores e fundos piores, mais arriscados, né? No próprio segmento de logística, uma pergunta que eu tenho feito muito, Andréia, para os gestores desse segmento, é sobre uma possível superoferta, né, no setor, né? E muitos admitem que há essa discussão, né, entre eles, né? Porque foram entregues aí nos últimos anos muito estoque de novos galpões, né? E de repente pode ser que, né, haja realmente uma superoferta. Eles admitem que há esse risco, mas que não afetaria fundos que têm, por exemplo, um portfólio mais próximo a São Paulo, né, que é uma região nobre para esse segmento, né, Contagem, Extrema, enfim, tem regiões que são nobres. Então, se você tiver, né, se os fundos tiverem imóveis nessas localizações, eles estão mais protegidos de uma eventual superoferta no segmento, que poderia reduzir aluguéis ou mesmo aumentar a vacância, né? Então, mesmo num segmento queridinho, né, que é o logística, você pode ter um problema se eventualmente tiver essa questão da superoferta. Então, a necessidade de se escolher também um fundo bom, né, do segmento de logística, né, por mais que o setor seja bastante resiliente, né, como é uma palavra que os analistas gostam de usar, né. Enfim, eu acho que é isso. Ao invés de mirar, de repente, num setor muito arriscado, de repente mirar nos fundos mais arriscados de cada setor. Eu acho que seria um melhor caminho aí para o investidor neste momento. Né? Exatamente, né? Tem aqueles que são mais conservadores, né? Como você pontuou, né? Estão em localizações prime, né? Seja laje, seja logística, seja shopping. Apesar que shopping aí varia muito da estratégia do fundo, mas mais logística e lajes, né? Se eles estão numa região prime, né? Logística, RAI 30, RAI 60, RAI 90, de São Paulo, no Extremo, como você bem pontuou, Contagem, que são regiões ali estratégicas, né, em termos de você ter um galpão logístico, conta muito na hora de você ver né, em questão de portfólio, fundamento e estratégia ali daquele fundo. A mesma coisa Lages, então é importante você estar analisando a região que ele está e o que ele está te ofertando em relação, né, do risco de você investir nele e o resultado que você vai obter, né? Acho que é sempre essa ponderação, né? Risco-retorno, né? Quanto que aquilo vai realmente te proporcionar. Não é o yield. Exato. Fique bem claro, não é o yield, isso é o retorno, isso é taxa de retorno. Tem que pular na parede, né, essas regrinhas básicas, aí você vai dando check, né? Porque de fato é isso, né? E assim, voltando para a questão dos fundos de papel, né? E a gente está vendo essa aula assim, ao vivo acontecendo, né? Nunca eu vi se discutirem a discussão tão grande sobre o que tem dentro dos fundos de papel atualmente, né? Se o setor é mais delicado, se é o indexador mais delicado, está se discutindo bem mais hoje, né? Porque realmente está acontecendo, né? O que os analistas sempre chamaram a atenção, olha, tem que ver o que tem dentro, né? Tem que analisar isso, tem que analisar aquilo, né? E hoje o investidor está vendo tudo isso, está testemunhando tudo isso, né? E, no final das contas, é um grande aprendizado, né? E saber que, realmente, um fundo pode ser muito mais arriscado que o outro, mesmo estando no mesmo segmento, né? Exatamente. E as perspectivas para 2023 nos fundos imobiliários? Tem como fazer, Wellington? Você, em termos jornalísticos, né? Porque cada mês eu não sei o que vai acontecer, né? Pois é bem difícil, né? A gente faz uma matéria todo começo de ano, né, com os fundos mais promissores, né? Não me pergunte quais são, porque eu não lembro agora de cabeça. Mas a gente traz os fundos mais promissores e traz uma perspectiva dos analistas, inclusive, né, sobre o que pode acontecer com o mercado ao longo do ano, né? E a gente começou o ano com aquela expectativa mais em relação ao risco fiscal, né? Parece que já faz um tempão, né?
ainda havia muita expectativa sobre o equilíbrio fiscal do país diante do novo governo, né? E hoje já se discute, tudo bem que tem uma relação tal, mas hoje a discussão está focada mais na questão dos juros, né? Se vai cair ou não, tal. Tem a relação, né? Com principalmente o Banco Central espera um equilíbrio fiscal maior do governo, mas hoje está muito esse embate, né? Entre governo e Banco Central, né? E a grande chave, né, para o mercado de fundos imobiliários é essa, né? Não tem como fugir disso, né? Parece um clichê, né? Mas é isso, né? A expectativa muito grande é de quando o juro vai, de fato, começar a cair, né? Parece que agora a expectativa é até setembro, enfim. Enquanto não acontecer isso, acho que o mercado vai acompanhar, né? E ficar nessa expectativa para essa redução da Selic, principalmente, refletindo nas outras taxas, né, de longo prazo, enfim. E além de 2019, né, que foi uma grande prova disso, a gente teve em agosto do ano passado, né, um pouquinho dessa influência da Selic no mercado de fundos imobiliários, né? Em agosto, quando a Selic chegou num patamar e o fim do ciclo do aperto monetário, né, o mercado de fundos imobiliários deu um salto enorme, né? Se eu não me engano, 5,7 foi um crescimento, foi a maior alta do ano, né? E depois ele acabou devolvendo todo aquele ganho, porque a expectativa que existia naquele momento de que já haveria uma data para o começo, né, do corte da Selic, ela foi se distanciando e aí o mercado foi devolvendo novamente, né? Agora fica a expectativa novamente, já tivemos um crescimento bem forte, agora em abril, né? E fica essa expectativa se de repente vai ter uma mudança de rumo aí na direção da política monetária do Banco Central, né? Que realmente tá um embate bem grande e, enfim, e trouxe também essa polarização da política, né? Que a gente viu no ano passado um pouquinho para essa discussão, infelizmente, né? E aí está bem dividido as apostas e as opiniões sobre o assunto, né? Mas eu acho que é isso, a expectativa grande aí para o mercado de fundos imobiliários gira em torno aí da taxa básica de juros, mas é importante sempre lembrar para o investidor que não vai resolver os problemas, né? A gente está vendo muitos fundos aí já sofrendo com a inadimplência, né? Que é reflexo também, né? Desses juros elevados, e a simples queda aí, ou o começo da queda da taxa de juros, não vai resolver esse problema de imediato, né? Então, não é porque a taxa caiu que todos os fundos vão subir ou todos os problemas estão resolvidos. Vai continuar necessitando, de qualquer forma, a atenção aí dos investidores na escolha, né, dos fundos imobiliários e na própria movimentação dos fundos que já estão aí no portfólio de cada um, né? É importante sempre ressaltar isso. Exatamente. É como eu digo, né? Sempre no mês eu não tenho a mínima ideia do que possa vir, porque começa tranquilo, de repente vem uma coisa e vira todo o jogo, e aí começa toda uma novela a respeito. Então, de fato, vamos aguardar, né? Sempre observar e aguardar. Exatamente. Como eu falei, né? No começo do ano tinha muita expectativa da questão do equilíbrio fiscal, que já estava sendo sanado com a tramitação toda, né, da PEC, lá da transição, né? Então já tinha dado aquela baixada, né? Aí virou de repente aí surgiu de repente esse embate aí entre o governo tal e Banco Central, aí já embutiu mais um elemento aí, né, de tensão. Enfim, não vai ser fácil, né? De qualquer forma, não vai ser fácil aí. O ano promete bastante. Brasileiro não tem um minuto de paz, eu sempre digo isso. Pois é. Que são os investidores, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Wellington, mais uma vez, gostaria muito de te agradecer por você ter aceito o convite, vir aqui falar conosco a respeito de fundos imobiliários. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais, passasse as mídias, o momento que você faz todo um marketing aí a respeito do seu trabalho. Não, imagina, obrigado. Não, na verdade, eu queria só agradecer mesmo, né? Bate-papo maravilhoso, é sempre bom falar sobre fundos imobiliários.
eu costumo falar com o pessoal que, para mim, é um aprendizado também, né? Eu estou acompanhando fundos imobiliários mais de perto aí, há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, na verdade, e toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que conhecem do mercado, como você, para mim é um aprendizado sempre, né? E nos ajuda sempre também a oferecer um conteúdo de maior qualidade para o nosso ouvinte, né? A ponta final aí do nosso trabalho, ouvinte, não, nos meus tempos de rádio, né? Do telespectador e do Liga de FIIs e pelo leitor do Infomoney, né? Enfim, então eu agradeço bastante, foi maravilhoso aí mesmo, espero ter colaborado de alguma forma. Eu estou nas redes sociais, na verdade, redes sociais é uma coisa que são uma coisa que eu sempre evitei um pouco, né? Mas para o trabalho, né, divulgar as coisas do trabalho, eu criei 2 perfis, um no Twitter, né, que é o W Carvalho, W de Wellington, né, Carvalho J, né? O pessoal que quiser pode me encontrar lá. De vez em quando eu publico as coisas do material do Infomoney, as matérias que a gente está trabalhando e tal. E no Instagram, o Wellington Fiz, né? Bem, bem alinhado aí com a proposta mesmo de divulgar, né, o material que a gente está produzindo, está trabalhando, né? Enfim, quem tiver curiosidade pode dar um pulinho por lá, né? E se tiver dicas, sugestões de pautas, enfim, são sempre bem-vindas também. E mais uma vez agradecer a você, Andréia, pelo convite, foi maravilhoso, uma honra mesmo. Maravilha, eu que agradeço aí ter você aqui conosco, trazendo essa visão, né, jornalística, também de investidor. Nós estávamos conversando, você também é um investidor já há bastante tempo, então viu bastante coisa do mercado. E é sempre bom trazer essa nova perspectiva, essa nova visão a respeito, trazer informação para os nossos ouvintes e vintes também, né? Que Isso. esse episódio vai ao ar no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Mais uma vez, obrigada. Informação hoje em dia vale ouro, né? É muito, cada vez mais importante, né? Exatamente. Dados, informações é o novo petróleo, né? Exatamente. Muitíssimo obrigada, Wellington. E, pessoal, até o próximo episódio com um grande convidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.